Oi, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a fisiopatologia na síndrome do túnel do carpo. Bom, então, a síndrome do túnel do carpo, ela corresponde aos sinais e sintomas que são causados pela compressão do nervo mediano enquanto ele vai passar pelo túnel do carpo. Os pacientes, geralmente com essa condição, sentem dor e parestesia, e a síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia focal compressiva mais frequentemente observada na prática clínica, o que mostra a importância de a gente conhecer um pouco mais sobre ela. Bom, falando um pouco então sobre a anatomia, a via do nervo periférico, que leva ao nervo mediano no túnel do carpo, ela começa lá na coluna cervical. E as fibras nervosas destinadas a compor o nervo mediano, que é abordado na síndrome do túnel do carpo, vêm das raízes nervosas de C6, C7, C8 e T1. Bom, mostrando um pouco aqui então, gente, ao cruzar o punho, o nervo mediano ele vai passar pelo túnel do carpo, que é essa região aqui, onde superiormente a gente tem o retináculo dos flexores, que é o ligamento transverso do carpo. Inferiormente, a gente tem os ossos do carpo e aqui a gente tem a região do túnel do carpo com os 9 tendões flexores do antebraço e aqui em amarelo a gente tem o nervo mediano passando junto com eles. Então, gente, como que é a fisiopatologia na síndrome do túnel do carpo? Aqui a gente tem o nervo mediano em amarelo e o retináculo dos flexores. Quando ele sai, então, aqui do túnel do carpo, o nervo mediano ele vai fornecer uma inervação motora e sensitiva à mão. Em relação à inervação motora na mão, o nervo mediano ele vai inervar essa região tenar, inervando então o músculo abdutor curto do polegar, que é mais lateral, o flexor curto do polegar, que é mais medial, e o oponente do polegar, que está profundo a eles. E ele também vai inervar o primeiro e o segundo lumbricais. No caso da síndrome do túnel do carpo, os principais músculos acometidos são esses aqui que eu apresentei na região do polegar, com exceção do adutor do polegar, que fica mais ou menos aqui, porque o adutor do polegar não é inervado pelo nervo mediano. Enquanto os lumbricais, às vezes, são preservados nessa síndrome. Quando a gente tem um quadro mais grave, a gente vai observar, então, uma fraqueza dessa musculatura. Em relação à dor, à dormência, à parestesia que o paciente pode sentir também, é importante a gente ressaltar algumas coisas. Aqui a gente tem o nervo mediano passando embaixo do retináculo dos flexores, e ele que vai estar sendo afetado na síndrome. Mas a gente tem aqui esse nervo, um pouco mais fino, saindo dele. Esse nervo é um digital palmar. E ele também vai fornecer inervação sensitiva à mão, além do nervo mediano e de outros nervos. Então, o que acontece? Esse nervo aqui, gente, ele vai ser preservado. Por quê? Ele não está abaixo do retináculo, ele não está passando no túnel do carpo. Como ele é preservado, a inervação da região sensitiva que ele vai estar inervando vai ser preservada. E essa região é principalmente a região tenar. Então, não é comum na síndrome do carpo que o paciente vá ter parestesia nessa região específica, mas ele vai ter parestesia em outras regiões da mão que eu vou mostrar logo a seguir. Porque o nervo mediano, que vai inervar essas outras regiões, e ele vai estar sendo afetado. Então, as regiões que o nervo mediano vai fornecer inervação sensitiva na região palmar, é essa daqui em amarelo, onde a gente faz uma linha divisória no quarto dedo para a lateral, até a falange distal, principalmente, do primeiro dedo, mas a gente preserva um pouco da proximal e dessa região mais tenar. Então, a gente tem parestesia nesse paciente, principalmente nessa região descrita em amarelo, porque não são todos os ramos do nervo mediano que vão estar sendo afetados. Bom, a fisiopatologia, então, da síndrome do túnel do carpo é multifatorial. Então, a gente pode ter várias origens. Uma delas é o aumento da pressão no túnel do carpo, que pode lesar o nervo diretamente, pode prejudicar o transporte axonal ou comprimir os vasos do perineiro e causar uma isquemia do nervo mediano. A compressão anatômica do nervo mediano ela pode resultar no aumento de volume de outros componentes do túnel do carpo, que podem ser qualquer um daqueles 9 tendões flexores que eu comentei com vocês. A fibrose do tecido conjuntivo subsinovial, que envolve os tendões flexores, também pode ser uma fonte de compressão. A gente também tem outras causas que podem estar envolvidas na etiologia da síndrome do túnel do carpo, que são o espaço anatômico já reduzido congenitamente, lesões em massa, como cisto ou neoplasias, e a gente também pode ter consequências de algumas doenças, como a artrite reumatoide, que pode gerar um edema, uma condição inflamatória naquele local, que vai culminar na síndrome do túnel do carpo. Além disso também, após uma lesão do sistema capilar, a gente pode ter também um edema endoneural por congestão venosa, ali gerando então a compressão no túnel do carpo. Bom, em relação à fisiopatologia, é isso.